O que realmente acontece com a sua alma na primeira hora após a morte? Santa Teresa de Ávila recebeu uma revelação que a Igreja manteve em segredo por séculos. 10 eventos ocorrem nesses 60 minutos e determinarão a sua eternidade. Você está pronto para saber a verdade? O que você está prestes a ouvir mudará para sempre a sua compreensão da vida e da morte. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e uma das maiores místicas de todos os tempos, recebeu uma revelação extraordinária de Deus a respeito dos primeiros 60 minutos após a alma deixar o corpo. 10 eventos específicos, 10 realidades que determinam o seu destino eterno, 10 verdades que pouquíssimas pessoas conhecem. Se você deseja que Deus tenha misericórdia da sua alma nesta hora crucial, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em ti. Não saia em momento algum, pois a 10ª revelação, que compartilharei ao final, é a mais poderosa de todas, e só fará sentido se você ouvir as 9 anteriores. Cada detalhe que revelarei é uma peça fundamental para a compreensão de todo o mistério desta primeira hora. Antes de começarmos, demonstre seu compromisso com a sua salvação eterna. Curta esta publicação se você acredita na graça de Deus e inscreva-se se deseja que sua alma encontre paz neste momento final. Vamos começar com a primeira verdade que Santa Teresa nos revelou. Há um momento sobre o qual ninguém fala, um momento que todos nós enfrentaremos, mas que quase ninguém realmente compreende. A primeira hora após a morte. 60 minutos, que parecem uma eternidade. 60 minutos, em que sua alma experimenta realidades que nenhum ser humano vivo pode imaginar plenamente. Santa Teresa de Ávila não era uma mulher comum. Nascida em 1515 em Ávila, Espanha, essa mulher extraordinária teve experiências místicas tão profundas que a Igreja Católica a declarou doutora da Igreja. Ela havia percorrido as 7 moradas do castelo interior. Ela havia experimentado o matrimônio espiritual. Sua alma estava tão purificada, tão unida à vontade divina, que Deus pôde lhe confiar segredos que outros considerariam impossíveis de compreender ou suportar. Em seus escritos, particularmente em passagens nem sempre incluídas em edições populares, Santa Teresa descreve com detalhes surpreendentes o que a alma experimenta, momento a momento, durante aquela primeira hora. E o que ela revelou é tão importante, tão crucial para a nossa salvação, que ela mesma orou para que essa informação chegasse ao maior número possível de pessoas, pois esta é a verdade que precisamos encarar. A maioria de nós vive como se nunca fôssemos morrer. Adiamos nossa conversão, deixando para amanhã o que deveríamos fazer hoje. Acreditamos que teremos tempo, pensamos que tudo se resolverá magicamente no último minuto. Mas Santa Teresa viu algo diferente. Ela percebeu que a primeira hora após a morte não é tempo para barganhas, nem para arrependimentos tardios. Não há segundas chances depois que a alma deixa o corpo. O que acontece nesses 60 minutos é a consequência direta e imediata de como você viveu cada dia da sua existência terrena. Os 10 eventos que ocorrem nessa hora não são os mesmos para todos. Alguns são universais, todos nós os vivenciamos, mas outros variam consideravelmente, dependendo do estado da sua alma no momento da morte. E é aqui que a revelação de Santa Teresa se torna urgente e prática. Ela não compartilhou essa informação para nos assustar, embora algumas dessas revelações sejam chocantes. Ela a compartilhou para nos preparar, para nos dar tempo, para que possamos tomar decisões agora, enquanto ainda estamos vivos, que transformarão completamente o que vivenciamos nesta hora decisiva. Pense nisso. Se você soubesse exatamente o que o aguarda nos primeiros 60 minutos após a morte, não mudaria algo em sua vida agora mesmo? Se pudesse ver claramente as consequências eternas de suas decisões diárias, não levaria sua fé mais a sério? Se realmente compreendesse o que está em jogo, ainda assim adiaria sua conversão? Santa Teresa via almas nessa transição.
Ela viu almas preparadas e almas despreparadas. Viu a profunda diferença entre morrer na graça de Deus e morrer em estado de pecado mortal. Viu a misericórdia divina e também a justiça divina em ação naquela hora. E o que ela viu a impactou tão profundamente que dedicou o resto da sua vida a ajudar as pessoas a se prepararem para aquele momento. As 10 coisas que vamos revelar neste vídeo não são especulações teológicas ou teorias piedosas, são verdades que Santa Teresa recebeu diretamente de Deus e que estão em perfeita harmonia com a doutrina da Igreja Católica. Cada uma dessas revelações foi confirmada por outros santos e místicos que tiveram experiências semelhantes. A Igreja as examinou e as considerou dignas de fé. Mas há algo mais que você precisa saber antes de prosseguir. Essas 10 revelações devem ser ouvidas em ordem. Cada uma se baseia na anterior. Cada uma prepara sua compreensão para a próxima. Se você pular alguma, ou se decidir avançar rapidamente pelo vídeo, perderá o contexto necessário para entender completamente o que Santa Teresa queria transmitir. E a 10ª revelação, a última, é tão poderosa e prática que mudará sua vida a partir de hoje. Mas só fará sentido, você não conseguirá aplicá-la corretamente. Se tiver compreendido as 9 anteriores, você está prestes a descobrir a primeira dessas 10 coisas. Prepare-se, porque o que se segue desafiará tudo o que você pensava saber sobre a morte. A primeira revelação que Santa Teresa recebeu dizia respeito ao momento exato da separação, e o que ela viu contradiz o que a maioria das pessoas acredita sobre a morte. Muitos pensam que a morte é instantânea, que num segundo você está vivo e no seguinte já se foi, que tudo para quando o coração para de bater ou o cérebro para de funcionar. Mas Santa Teresa viu algo completamente diferente. Ela percebeu que existe um processo, um momento de transição, muito mais consciente do que imaginamos. A alma não abandona o corpo no instante exato em que o coração para de bater. Há um breve período, que dura de alguns segundos a alguns minutos, durante o qual a alma permanece conectada ao corpo, mesmo após a cessação dos sinais vitais. Durante esse tempo, a alma está plenamente consciente do que está acontecendo. Ela pode ver o próprio corpo, pode ver as pessoas ao seu redor, pode ouvir o que elas estão dizendo. Santa Teresa descreveu esse momento como uma separação gradual, não abrupta. É como descolar lentamente um pedaço de tecido preso a outra superfície. Primeiro, um lado se desprende, depois o outro, até que estejam completamente separados. É assim que a alma se desprende do corpo, e durante esses momentos de separação gradual, a alma experimenta sensações muito específicas. Santa Teresa disse que algumas almas sentem uma imensa libertação, como se um peso esmagador tivesse sido retirado delas. Essas são almas que viveram na graça de Deus. As almas preparadas, aquelas que cultivaram a vida interior, consideram essa separação suave, quase uma experiência de êxtase, pois sabem que estão prestes a encontrar seu Criador. Mas outras almas experimentam um terror absoluto nesse momento. Sentem como se estivessem sendo violentamente arrancadas da única coisa que conhecem. Eles experimentam uma angústia indescritível porque, nesses segundos de separação, repentinamente obtêm clareza sobre o estado de sua alma. Já sabem se estão em estado de graça ou em pecado mortal, e, se estiverem em pecado mortal, já pressentem o que os aguarda. Santa Teresa percebeu que, nesse exato momento de separação, a alma recebe um lampejo de conhecimento sobrenatural. É como se um véu fosse subitamente levantado. Tudo em que você acreditava sobre si mesmo, todas as justificativas, todas as desculpas, todas as mentiras que contou a si mesmo por anos, desaparecem instantaneamente. Você vê sua alma como ela realmente é. Você vê seus pecados sem os filtros do auto-engano. Você vê a verdade nua e crua da sua vida espiritual, e isso acontece enquanto você ainda está se separando. Imagine o horror de uma alma que viveu em pecado grave, que nunca se confessou, que adiou a conversão pensando que teria tempo.
Nesses últimos segundos de conexão com o corpo, essa alma vê com clareza cristalina que está perdida. Ela percebe que não há mais tempo para arrependimento. Ela vê que as decisões já foram tomadas e que as consequências são irrevogáveis. É por isso que Santa Teresa insistiu tanto na importância de viver sempre em estado de graça, porque quando chegar o momento da separação, não haverá oportunidade de mudar nada. O estado em que você estiver naquele momento será o seu estado para a eternidade. Mas Santa Teresa revelou algo mais sobre esse momento. Ela disse que a maneira como você morre, o contexto da sua morte, afeta diretamente a forma como você vivencia essa separação. Uma alma que morre após receber os sacramentos, especialmente a unção dos enfermos e a Eucaristia, experimenta uma separação suave, auxiliada pela graça divina. É como se mãos invisíveis ajudassem suavemente a alma a se desprender do corpo. Em contraste, uma alma que morre em estado de pecado mortal, especialmente se a morte for repentina, sem tempo para o arrependimento, experimenta uma separação violenta e dolorosa. Santa Teresa descreveu-a como um arrancamento traumático, como se algo profundamente enraizado estivesse sendo desarraigado. Eis o que muitas pessoas não sabem. Durante esses segundos de separação, a alma ainda pode ouvir as orações daqueles que estão por perto. Se houver pessoas rezando ao lado do leito do moribundo, se houver sacerdotes administrando a extrema unção, essas orações atuam como um bálsamo, um auxílio sobrenatural para suavizar a transição. Por isso, a Igreja sempre enfatizou a importância de acompanhar os moribundos através da oração. Não se trata apenas de um gesto piedoso, é uma ajuda real e concreta para a alma que atravessa este momento crucial de separação. Santa Teresa também observou que, nesse momento, pouco antes da separação se completar, muitas almas têm uma última visão de algo ou alguém. Alguns veem a Virgem Maria, outros veem seu anjo da guarda, alguns veem a escuridão. O que veem depende do estado de sua alma e da misericórdia particular que Deus deseja lhes mostrar naquele momento. Mas, uma vez completa a separação, uma vez rompido o último laço que liga a alma ao corpo, então começa verdadeiramente a primeira hora após a morte. E o que acontece imediatamente após essa separação é ainda mais chocante, porque no exato segundo em que a alma se desprende completamente do corpo, ela não está mais sozinha. Há uma presença à sua espera. Alguém ou algo está lá, do outro lado, e dependendo do estado da sua alma, essa presença será uma fonte de infinito conforto ou de absoluto terror. Santa Teresa viu quem aguarda as almas do outro lado do véu, e o que ela viu vai te deixar sem fôlego. Ninguém cruza o limiar da morte sozinho, absolutamente ninguém. Essa foi a segunda revelação que Santa Teresa recebeu e mudou para sempre sua compreensão da vida após a morte. No exato momento em que a alma se separa completamente do corpo, ela se encontra frente a frente com uma presença. Ela não está flutuando no vazio, não está em algum tipo de sala de espera cósmica. Ela está diante de alguém, e esse alguém tem esperado por esse momento desde antes do seu nascimento. Santa Teresa percebeu que cada alma, sem exceção, tem um anjo da guarda designado por Deus desde o momento da concepção. Esse anjo esteve com você a cada segundo da sua vida. Ele viu cada uma das suas decisões. Ele testemunhou cada uma das suas ações, chorou pelos seus pecados e se alegrou com as suas virtudes. E quando sua alma deixa o corpo, este anjo é o primeiro a recebê-lo. Mas eis o que a maioria das pessoas não entende. A forma como seu anjo da guarda o recebe depende inteiramente do estado de sua alma. Santa Teresa vislumbrou dois cenários radicalmente diferentes. Para as almas que morreram na graça de Deus, o encontro com seu anjo da guarda é um momento de alegria indescritível. O anjo surge em esplendor luminoso, com uma beleza que nenhum ser humano seria capaz de descrever adequadamente.
Seu rosto irradia paz, amor e acolhimento. Ele abre as asas como num abraço protetor e, embora não fale com palavras como as nossas, comunica uma mensagem clara diretamente à alma. Você conseguiu. Você está em segurança. Agora vamos juntos para a presença de Deus. Santa Teresa descreveu como, nesse momento, a alma sente imensa gratidão pelo anjo que a protegeu ao longo da vida, muitas vezes sem que ela se desse conta disso. Instantaneamente, ela se lembra de todas as vezes em que esse anjo a preservou do perigo, a inspirou a fazer o bem e a afastou do pecado. Ela vê com clareza cristalina quantas vezes esse ser celestial intercedeu por ela diante do trono de Deus. Mas para as almas que morreram em estado de pecado mortal, o encontro é completamente diferente. O anjo da guarda está lá, pois essa é a sua missão até o último instante, mas sua presença já não traz conforto. Seu rosto reflete uma tristeza infinita. É como ver alguém que te amou profundamente, mas que você rejeitou repetidas vezes. O anjo não pode acompanhar uma alma que morreu em inimizade com Deus. Além desse ponto, ele precisa partir, e sua partida é um dos primeiros sofrimentos que a alma condenada experimenta. Mas há mais. Santa Teresa revelou que, além do anjo da guarda, outros seres estão presentes nesse momento, e nem todos são benevolentes. Se uma alma morre em estado de graça, além do seu anjo, pode encontrar outros seres celestiais. Às vezes, a Virgem Maria aparece, especialmente para as almas que tiveram uma devoção especial a ela durante a vida. Em outras ocasiões, aparecem santos com os quais a alma tinha uma ligação especial. Seu santo padroeiro, santos a quem rezava, santos cujo exemplo seguia. A própria Santa Teresa tinha certeza de que estaria presente para acolher as almas daqueles que seguiam seu caminho espiritual, que liam seus escritos com devoção, que praticavam a oração contemplativa que ela ensinava. Os santos não se esquecem daqueles que os veneraram na terra, e quando chega a hora da morte, muitos deles recebem de Deus o privilégio de estar presentes para acompanhar essas almas em sua jornada. Mas se uma alma morre em estado de pecado mortal, as presenças que a aguardam são de natureza muito diferente. Santa Teresa viu com horror que demônios também estão presentes nesse momento. Eles estiveram à espreita durante toda a vida, tentando, enganando, tentando atrair a alma para o pecado. E quando essa alma finalmente morre impenitente, sem se reconciliar com Deus, esses seres malignos aparecem para reivindicá-la. Eles não a recebem com alegria ou triunfo. Recebem-na com ódio e escárnio, pois os demônios não amam ninguém. Eles odeiam a Deus e todas as criaturas de Deus, até mesmo aqueles que o seguiram. Seu único prazer é ver as almas sofrerem. E quando uma alma cai em suas mãos, começa um tormento que jamais terá fim. Santa Teresa descreveu como, nesse momento, a alma vê claramente os demônios pelo que eles realmente são. Eles não aparecem mais disfarçados de tentações sedutoras, prazeres atraentes ou justificativas razoáveis. Aparecem em sua verdadeira forma, como seres de puro ódio, mal absoluto e feiura indescritível, e a alma percebe com horror que, durante toda a sua vida, seguiu esses seres, acreditou em suas mentiras e entregou-lhes voluntariamente sua liberdade. Mas mesmo nesse momento terrível, mesmo com a presença dos demônios, o anjo da guarda não abandona completamente, permanece como testemunha. Ele permanece porque deve testemunhar perante Deus toda a vida da alma, todas as graças que Deus lhe concedeu, todas as oportunidades de conversão que teve, todas as vezes em que o anjo tentou guiá-la e ela se recusou a ouvir. Este testemunho do anjo da guarda é crucial para o que vem a seguir, porque depois deste encontro inicial, depois de ver quem a esperava do outro lado, a alma experimenta algo ainda mais impactante. Em poucos segundos, toda a sua vida passa diante dos seus olhos, mas não como uma memória turva ou fragmentada. Você vê cada momento, cada decisão,
cada palavra, cada pensamento com absoluta clareza e os vê não da sua perspectiva, mas da perspectiva de Deus. Santa Teresa viu como isso acontece, e o que ela revelou sobre esse exame da vida é tão impactante que mudará para sempre a maneira como você vive cada dia. O que Santa Teresa viu naquele momento a deixou tremendo por dias. Ela mesma confessou que após essa revelação não conseguia mais viver um único dia sem examinar cada uma de suas ações, palavras e pensamentos. Nos primeiros minutos após o encontro com as presenças que o aguardam, sua alma experimenta algo que desafia toda a lógica humana. Em questão de segundos, você revive toda a sua vida. Mas não é apenas uma lembrança, é uma experiência total, completa, absoluta. Você vê cada momento da sua existência, do dia em que nasceu até o momento da sua morte, cada conversa que teve, cada decisão que tomou, cada palavra que disse, cada pensamento que lhe passou pela cabeça, cada ação que realizou, por menor que fosse, absolutamente tudo. E é isso que torna essa experiência tão impactante. Você não vê apenas o que fez, você também vê as consequências de suas ações. Você vê o efeito cascata de cada uma de suas decisões. Você vê como uma palavra gentil que você disse mudou o dia de alguém. Você vê como um ato de caridade que você praticou salvou alguém do desespero. Você vê como uma oração que você fez trouxe graça para alguém do outro lado do mundo. Mas você também vê o oposto. Você vê como uma mentira que você contou destruiu a confiança de alguém. Você vê como um boato que você espalhou arruinou uma reputação. Você vê como sua indiferença para com alguém necessitado o mergulhou ainda mais no sofrimento. Você vê como seu mau exemplo levou outros a pecar. Você vê todo o mal que causou, até mesmo o mal que nem sabia que havia causado. Santa Teresa revelou algo ainda mais chocante. Nesse exame da vida, você não vê as coisas da sua perspectiva humana limitada. Você as vê da perspectiva de Deus. Você vê a verdade absoluta por trás de cada situação. Você enxerga seus verdadeiros motivos, não aqueles que inventou para justificá-los. Aquele ato de caridade do qual você tanto se orgulhava, agora você o vê claramente. Você o fez por admiração, não por amor genuíno. Aquela oração que você recitava todos os dias, agora você percebe, era mecânica, desprovida de amor verdadeiro, apenas um hábito vazio. Aquela confissão que você fez, agora você a vê. Você escondeu pecados por vergonha. Não foi uma confissão completa e sincera, mas você também descobre coisas belas que nunca soube. Você percebe que, no dia em que sorriu para um estranho na rua, esse estranho estava pensando em suicídio e seu sorriso lhe deu um motivo para continuar vivendo. Você percebe que a oração que fez por um estranho levou à conversão de um pecador do outro lado do mundo. Você percebe que sua fidelidade silenciosa em tempos difíceis glorificou a Deus de maneiras que você jamais poderia ter imaginado. Santa Teresa disse que esse exame da vida é, ao mesmo tempo, o momento de maior alegria e maior tristeza que uma alma pode experimentar. Alegria por ver todo o bem que fez, mesmo o bem inconsciente, dói ver todo o mal que você causou e todas as oportunidades de fazer o bem que você desperdiçou. E há mais nessa análise. Você não vê apenas suas ações, você também vê toda a graça que Deus lhe concedeu ao longo da sua vida. Você vê cada chamado que Ele lhe fez e que você ignorou. Você vê cada impulso do Espírito Santo que você rejeitou. Você vê cada momento em que esteve à beira de uma verdadeira conversão, mas escolheu voltar atrás. Você vê todas as vezes em que Deus o protegeu de perigos que você nem sabia que existiam. Você vê todas as pessoas que Ele colocou em seu caminho para ajudá-lo. Você vê todas as circunstâncias que Ele providenciou para o seu bem. Você vê a infinita paciência com que Ele esperou pela sua resposta. Você vê o seu amor incondicional brilhando em cada momento da sua vida,
mesmo nos momentos em que você o rejeitou. Para uma alma que viveu tentando amar a Deus, essa visão é reconfortante, apesar da dor de ver suas falhas, porque mostra que Deus sempre esteve lá, sempre a amou, sempre a chamou, e vê que ela respondeu, ainda que imperfeitamente. Ela percebe que sua vida teve significado, que seus esforços não foram em vão, que o bem que fez supera o mal. Mas para uma alma que viveu dando as costas a Deus, essa visão é puro tormento. Ela vê com clareza insuportável todas as oportunidades que desperdiçou. Ela vê que poderia ter se salvado 1000 vezes, mas que sempre escolheu o pecado. Ela percebe que Deus a procurou repetidas vezes e ela sempre rejeitou. Ela vê que pessoas oraram por ela, que anjos a protegeram, que santos intercederam, e ela ignorou tudo. E o pior é que ela percebe que não pode culpar ninguém além de si mesma. Não pode culpar seus pais, sua criação, suas circunstâncias ou a sociedade. Ela vê com clareza cristalina que cada decisão foi dela, que ela tinha livre-arbítrio, que tinha graça suficiente, que teve oportunidades e que escolheu livremente rejeitar a Deus. Santa Teresa disse que este exame da vida dura apenas alguns minutos no tempo objetivo, mas para a alma parece durar uma eternidade. É como se o tempo se expandisse. Cada momento dos 70 ou 80 anos de vida terrena se desdobra em detalhes absolutos. E quando este exame termina, quando a alma viu tudo, absolutamente tudo, então algo acontece para o qual não há preparação possível, algo que nenhum ser humano pode evitar, algo que determinará seu destino para sempre. O julgamento. Não o julgamento final que ocorrerá no fim dos tempos, o julgamento particular, seu julgamento pessoal perante Deus. E Santa Teresa viu exatamente como isso acontece. Depois de ver toda a sua vida com absoluta clareza, depois de compreender cada consequência de cada uma de suas decisões, chega o momento que Santa Teresa descreveu como o mais solene de toda a existência humana, o julgamento particular. Não há tribunal, nem advogados, nem testemunhas para depor em seu nome, nem júri deliberando. É simplesmente a sua alma, completamente nua em sua verdade, diante da presença de Deus. Santa Teresa percebeu que este julgamento não é como os julgamentos humanos, onde as provas são apresentadas e as interpretações debatidas. Aqui não há nada a debater. Você já viu toda a sua vida. Deus sempre soube. Seu anjo da guarda testemunhou cada momento. Não há segredos, nem mentiras possíveis. A verdade é absoluta e completamente clara para todos. O que Santa Teresa revelou sobre este momento é chocante. Deus não precisa proferir palavras de condenação ou absolvição. A alma julga a si mesma. Ao estar na presença da santidade absoluta, ao ver Deus como Ele é, a alma compreende instantaneamente se é compatível com essa santidade ou não. É como se a alma fosse uma gota d'água e Deus um oceano de luz pura. Se a gota for pura, ela se mistura naturalmente ao oceano. Se a gota estiver contaminada pelo pecado mortal, ela não pode se misturar. Não porque o oceano a rejeite, mas porque a própria gota é incompatível com essa pureza. Santa Teresa explicou que as almas na graça de Deus vivenciam esse momento como uma revelação jubilosa. Eles veem Deus face a face, mesmo que brevemente antes de irem para o purgatório, caso ainda precisem de purificação. E nessa visão momentânea e beatífica, compreendem que estão destinados a Ele, que foram criados para Ele, que pertencem a Ele. O julgamento é uma confirmação do que já sabiam no fundo do coração. Estão no caminho certo, estão seguros, irão para o céu. Talvez primeiro tenham que passar pelo purgatório para serem completamente purificados, mas sabem com absoluta certeza que seu destino final é a união eterna com Deus. E essa certeza lhes dá uma paz que ultrapassa toda a compreensão humana, mesmo que tenham que suportar as dores purificadoras do purgatório. Mas para as almas em pecado mortal, esse momento é insuportável. Santa Teresa descreveu isso com palavras que gelam o sangue. A alma vê Deus,
e instantaneamente compreende sua infinita bondade, seu amor incompreensível, sua absoluta beleza. Compreende que Deus é tudo o que sempre buscou, tudo o que seu coração desejou, a fonte de toda a felicidade possível e, ao mesmo tempo, ela compreende com terrível clareza que se tornou incompatível com esse Deus, que escolheu livremente o pecado, sabendo que isso a separaria dele, que rejeitou repetidamente o seu amor, que preferiu os prazeres terrenos à felicidade eterna, que trocou o céu por nada. Santa Teresa disse que esse momento de compreensão é tão doloroso que, se a alma pudesse morrer de novo, ela morreria. É uma dor espiritual tão intensa que nenhum sofrimento físico se compara. É contemplar o maior bem possível e saber que o perdeu para sempre por sua própria culpa, e eis o que muitos não compreendem. Deus não envia ninguém para o inferno. A alma escolhe ir para lá por si mesma, porque na presença da perfeita santidade de Deus, uma alma maculada pelo pecado mortal, impenitente, não pode permanecer. É como um vampiro diante da luz do sol nas lendas. A luz não fere o vampiro, mas ele não suporta estar na luz. Da mesma forma, uma alma em pecado mortal não suporta estar na presença direta de Deus. Sua própria culpa, sua própria vergonha, sua própria incompatibilidade com a santidade divina a levam a se afastar. E ao se afastar de Deus, que é a fonte de todo o bem, de toda a luz, de todo o amor, a alma inevitavelmente cai nas trevas exteriores. No inferno, Santa Teresa percebeu que, nesse julgamento específico, Deus mostra a cada alma uma visão final. Ele mostra a ela o que poderia ter sido, mostra a ela a versão de sua vida onde ela escolheu o bem, ele mostra a ela o paraíso que lhe era destinado, ele mostra a ela a felicidade eterna que era possível para as almas que foram salvas. Essa visão aumenta sua gratidão infinita. Elas veem o quão perto estiveram, às vezes, de se perderem. Elas veem como a graça de Deus as salvou repetidas vezes. Eles veem que sua salvação não foi mérito próprio, mas pura misericórdia divina, e isso os preenche com um amor ardente por Deus que jamais se extinguirá. Mas para as almas condenadas, essa visão faz parte de seu tormento eterno. Elas veem o que poderiam ter sido, mas não se tornaram. Veem o céu que perderam. Veem que a diferença entre a danação e a salvação foi simplesmente uma decisão, um ato de arrependimento, uma confissão sincera, e sabem que tiveram 1000 oportunidades para fazer essa escolha e sempre a rejeitaram. Santa Teresa revelou algo mais sobre esse julgamento. É completamente justo. Ninguém pode se queixar de injustiça. Cada alma recebe exatamente o que escolheu livremente. Cada alma compreende plenamente por que está onde está. Não há vítimas, não há erros. A justiça de Deus é perfeita, e essa talvez seja a verdade mais dolorosa. Nesse momento do julgamento, todas as desculpas que você contou a si mesmo ao longo da vida se revelam as mentiras que sempre foram. A ideia de que Deus era exigente demais, a crença de que você tinha circunstâncias especiais que justificavam seu pecado, a convicção de que você era melhor do que outros pecadores, tudo isso desmorona diante da verdade absoluta. O julgamento termina, a sentença é clara, e então surge algo que poucos compreendem, uma decisão tomada naquele instante, irrevogável por toda a eternidade. Uma decisão que determinará não apenas onde você passará a eternidade, mas como a viverá. Santa Teresa presenciou essa decisão, e o que ela revelou pode lhe dar esperança, se estiver disposto a ouvir, pois há algo que pode ajudá-lo naquele momento. Algo que pode fazer a diferença entre séculos de sofrimento e uma purificação mais breve. Algo que está nas mãos daqueles que ainda estão vivos. Após o julgamento particular, naqueles primeiros minutos da primeira hora após a morte, acontece algo que Santa Teresa descreveu como o momento mais decisivo de toda a existência. A decisão final, a sentença eterna, o destino irrevogável. Há apenas 3 possibilidades, apenas 3. Não existem zonas cinzentas.
Não existem estados intermediários além daqueles ensinados pela Igreja. Não existem reencarnações. Não existem segundas chances. Existem 3 destinos, e apenas 3: céu, purgatório ou inferno. Santa Teresa viu com clareza cristalina como cada destino é determinado, e o que ela revelou refuta muitas ideias equivocadas que circulam até mesmo entre pessoas de fé. Primeiro, o céu. Ao contrário do que muitos acreditam, quase nenhuma alma vai diretamente para o céu no momento da morte. Santa Teresa foi clara sobre este ponto. Somente as almas completamente purificadas, as almas dos maiores santos, as almas que alcançaram a perfeição na terra, podem entrar no céu imediatamente. Estamos falando de pessoas que viveram em santidade heróica, pessoas que amaram a Deus com todo o seu ser, pessoas que morreram como mártires da fé, pessoas que alcançaram a perfeita união mística, pessoas cujas almas eram tão limpas, tão puras, tão cheias de amor divino, que não precisavam de purificação. Para essas almas, o momento após o julgamento é pura glória. Elas são instantaneamente transportadas para a plena presença de Deus. Veem a Trindade face a face, experimentam uma bem-aventurança tão imensa, tão completa, tão absoluta, que se um ser humano vivo pudesse sentir ao menos uma fração dessa felicidade, morreria de alegria. Mas essas almas são a exceção, não a regra. A grande maioria das almas salvas diretamente para o céu vai para o segundo destino possível, o purgatório. O purgatório é o destino das almas que morreram na graça de Deus, mas ainda têm pecados veniais não expirados ou penas temporais por pecados perdoados que não foram expiados em vida. Essas são almas salvas. Seu destino final é o céu. Mas primeiro, elas precisam ser completamente purificadas. Santa Teresa revelou algo crucial sobre o purgatório. Não é um lugar de punição, mas de purificação. As almas no purgatório sofrem, sim, mas sofrem com esperança. Elas sabem com absoluta certeza que estão destinadas ao céu. Sabem que seu sofrimento é temporário. Eles sabem que cada momento de purificação os aproxima da visão beatífica de Deus. E isso é algo que muito poucos compreendem. As almas no purgatório não se queixam, não amaldiçoam seu destino, não se amarguram. Pelo contrário, são gratas porque finalmente entendem a gravidade do pecado. Eles finalmente percebem o quão ofensivo até mesmo o seu menor pecado era para um Deus infinitamente santo e aceitam de bom grado a purificação porque desejam ardentemente ser dignos de estar na presença de Deus. Santa Teresa explicou que o sofrimento do purgatório é tanto físico quanto espiritual. Físico no sentido de que a alma, embora desencarnada, experimenta uma dor real que a Igreja sempre comparou ao fogo. Não se trata exatamente de um fogo físico, mas sim de um tormento purificador, como o fogo purifica o ouro. E é espiritual, porque a alma sofre intensamente com a separação temporária de Deus. Agora que viu brevemente a sua face, agora que provou o seu amor, a separação torna-se insuportável. É como morrer de sede no deserto, sabendo que um oceano de água doce o aguarda, mas que você ainda não pode alcançá-lo. Mas há um terceiro destino, aquele que Santa Teresa mal conseguia descrever sem estremecer: o inferno. O inferno é o destino das almas que morreram em pecado mortal sem se arrependerem. E aqui, Santa Teresa foi absolutamente clara. O inferno é eterno. Não há saída, não há segunda chance. Não há fim. É para sempre. O que determina se uma alma vai para o inferno? Um único pecado mortal não confessado. Apenas um. Se você morrer com um pecado mortal na alma, sem ter se arrependido verdadeiramente, sem tê-lo confessado, você vai para o inferno. Não importa quantas coisas boas você tenha feito na vida. Não importa por quanto tempo você tenha sido uma boa pessoa. Um único pecado mortal não confessado é suficiente para a danação eterna. E é isso que torna a revelação de Santa Teresa tão urgente.
Muitas pessoas convivem com pecados mortais em suas almas sem perceber a gravidade deles. Envolvem-se em relações sexuais extraconjugais, pensando que não é tão errado, praticam contraceptivos, acreditando ser um direito, vivem com ódio no coração contra alguém que lhes fez mal. Eles vivem sem ir à missa aos domingos porque estão preocupados com outras coisas. Todos esses atos são pecados mortais. E se você morrer com um deles em sua alma, sem se arrepender, sem confessar, seu destino é o inferno. Não porque Deus seja cruel, mas porque você escolheu livremente rejeitar sua lei, seu amor, sua graça. Santa Teresa percebeu que o momento preciso em que o destino é determinado ocorre imediatamente após o juízo final. Não há deliberação nem período de espera. A alma vê seu estado. Deus confirma esse estado, e o destino é fixado instantaneamente e para sempre. As almas que vão para o céu são imediatamente transportadas para a glória celestial. As almas que vão para o purgatório descem ao lugar de purificação. As almas que vão para o inferno caem na escuridão exterior. E aqui está o mais terrível. Essa decisão é irrevogável. Uma vez tomada, jamais poderá ser mudada. Se você for para o céu, lá permanecerá por toda a eternidade. Se você for para o purgatório, eventualmente sairá de lá e irá para o céu. Mas se for para o inferno, ficará lá por toda a eternidade, sem qualquer esperança de escapar. Santa Teresa disse que compreender essa verdade deveria mudar radicalmente a maneira como vivemos cada dia. Para cada decisão que você toma, cada pecado que comete ou evita, cada vez que você se confessa ou decide não se confessar, você determina seu destino eterno. Isso não é algo que se decide no fim da vida. Decide-se com cada escolha que você faz agora, com cada pensamento, cada palavra, cada ação. Você constrói sua eternidade momento a momento, mas a revelação não termina aí, pois Santa Teresa viu exatamente o que as almas experimentam em cada um desses destinos durante aquela primeira hora. E o que ela viu nos primeiros 60 minutos do purgatório e do inferno é tão específico, tão detalhado, que fará você reconsiderar todos os aspectos da sua vida. Santa Teresa teve o privilégio e o tormento de ver exatamente o que as almas em cada destino experimentam durante aquela primeira hora crucial. E o que ela viu a afetou tão profundamente que ela passou anos escrevendo sobre isso, rezando para que suas palavras alcançassem o maior número possível de pessoas. Vamos começar com a sexta revelação. O que uma alma experimenta no purgatório durante os primeiros 60 minutos? A alma que entra no purgatório sente inicialmente uma dor indescritível. Santa Teresa comparou-a a ser submersa em fogo líquido. Cada partícula do seu ser espiritual queima. Esta não é uma dor física como a conhecemos, pois a alma não tem corpo, mas sim um sofrimento tão intenso que, se pudéssemos senti-lo por um segundo sequer, perderíamos imediatamente a consciência. Este fogo purificador age com precisão, consumindo todo o apego desordenado que a alma teve em vida, todo o prazer que priorizou em detrimento de Deus, toda a vaidade que alimentou, todo momento de tibieza espiritual, todo o pecado venial que não expiou, tudo o que é incompatível com a perfeita santidade de Deus é consumido por este fogo, mas eis o que Santa Teresa viu e que a maioria das pessoas não entende. Embora a dor seja terrível, a alma a aceita com alegria. Sim, com alegria. Pois, finalmente, a alma vê com absoluta clareza o quão manchada está. Vê o quão indigna é de estar na presença de Deus e deseja ardentemente ser purificada, custe o que custar. Santa Teresa descreveu como as almas no purgatório experimentam dois sentimentos simultâneos durante aquela primeira hora. De um lado, imenso sofrimento, do outro, profunda paz. Sofrem porque estão sendo purificados. Têm paz porque sabem com certeza que seu destino final é o céu. Sabem que esse sofrimento terminará. Sabem que cada momento de dor os aproxima de Deus.
E há algo mais. Durante essa primeira hora no purgatório, a alma está intensamente consciente das orações feitas por ela na terra. Cada missa celebrada em seu nome, cada terço rezado por seu repouso, cada oferenda de sofrimento feita por sua libertação, a alma percebe tudo isso e recebe alívio. Santa Teresa compreendeu que as orações dos vivos têm imenso poder para aliviar e abreviar o sofrimento do purgatório. Uma única missa oferecida por uma alma pode reduzir anos de purificação. Um terço rezado com devoção pode libertar uma alma de um tormento indescritível. As obras de caridade realizadas em nome dos falecidos têm um valor incalculável. Voltaremos a este assunto mais tarde, pois é uma das verdades mais reconfortantes reveladas por Santa Teresa. Mas, por agora, devemos prosseguir com a 7ª revelação, a mais terrível de todas. O que uma alma condenada experimenta na primeira hora do inferno. Santa Teresa confessou que, quando Deus lhe mostrou isso, ela implorou para não ver. Mas Deus insistiu, pois queria que ela alertasse a humanidade. Ele queria que as pessoas soubessem exatamente o que as espera, se morrerem em estado de pecado mortal. A alma que cai no inferno experimenta primeiro a escuridão absoluta. Não se trata simplesmente da ausência de luz. É uma escuridão que se sente, que oprime, que sufoca. É a ausência total de Deus, que é a fonte de toda a luz. E nessa escuridão, a alma está completamente sozinha. Mas não por muito tempo. Imediatamente, os demônios que a receberam no momento da morte a cercam e iniciam um tormento sem fim. Eles a acusam implacavelmente, lembrando-a de cada pecado que cometeu. Mostram-lhe repetidamente como ela poderia ter sido salva, mas escolheu não ser. Amaldiçoam-na, odeiam-na e zombam dela. Santa Teresa percebeu que o tormento do inferno é tríplice: dor física, dor espiritual e a dor do desespero. A dor física é o fogo do inferno. Não é um fogo metafórico, é real. Almas queimam sem serem consumidas, sofrem sem morrer, clamam sem serem ouvidas. Santa Teresa disse que o fogo mais intenso da terra não é nada comparado ao fogo do inferno. É um fogo que Deus criou especificamente para punir anjos rebeldes e almas impenitentes. A dor espiritual é a perda de Deus. A alma foi criada para Deus. Toda a sua natureza anseia estar com Ele, e agora compreende plenamente que jamais o verá novamente, por toda essa eternidade. Essa perda é um tormento constante, um vazio que dói mais do que qualquer fogo. Mas talvez o pior tormento seja o desespero, a certeza absoluta de que esse sofrimento jamais terá fim, de que não há esperança, nem escapatória, de que é para sempre. Cada segundo no inferno é uma eternidade de desespero, e a eternidade está apenas começando. Santa Teresa percebeu que, durante aquela primeira hora no inferno, a alma também experimenta algo mais. Ela se lembra com dolorosa clareza de todas as oportunidades que teve de ser salva. Recorda cada chamado de Deus que ignorou. Lembra-se de cada sacramento que rejeitou. Lembra-se de cada pessoa que lhe falou sobre Deus e a quem não deu ouvidos. Lembra-se de cada momento em que esteve à beira do arrependimento, mas escolheu não se arrepender. E essa lembrança faz parte do tormento, porque a alma vê que sua danação era totalmente evitável, que ela teve graça suficiente, oportunidades suficientes, que a culpa é inteiramente sua, e isso aumenta seu sofrimento a níveis inconcebíveis. Santa Teresa também revelou algo que muitos desconhecem. As almas condenadas odeiam a Deus, não podem amá-lo. O ódio a Deus faz parte de seu castigo, e esse ódio as consome por dentro, acrescentando mais uma camada de tormento à sua existência miserável. Depois de testemunhar tudo isso, Santa Teresa suplicou a Deus que lhe permitisse alertar a humanidade. Ela implorou que ele lhe desse palavras para descrever o que vira, mesmo sabendo que nenhuma palavra humana poderia transmitir completamente o horror do inferno. E então ela disse algo que devemos gravar em nossos corações.
Se as pessoas realmente soubessem o que é o inferno, se pudessem vislumbrar ao menos um segundo desse tormento, ninguém, absolutamente ninguém, jamais cometeria novamente um pecado mortal conscientemente. Mas há esperança, pois ainda estamos vivos, ainda temos tempo, e há algo que podemos fazer agora, algo com imenso poder para nos ajudar nesta hora crucial. Algo que pode fazer a diferença entre séculos no purgatório e uma purificação mais curta. Algo que está nas mãos daqueles que nos amam. Santa Teresa viu esse poder, e o que ela revelou pode mudar não só a sua vida, mas também a sua morte e a morte de todos aqueles que você ama. É talvez a revelação mais esperançosa que Santa Teresa recebeu, e é algo que todo católico deveria saber, pois tem o poder de mudar a eternidade. Santa Teresa percebeu que, durante a primeira hora após a morte, as orações dos vivos exercem um poder extraordinário sobre o destino da alma. Elas não podem alterar a sentença final, que já está determinada pelo estado da alma no momento da morte, mas podem fazer uma imensa diferença na forma como a alma vivencia essa transição e na intensidade do seu sofrimento no purgatório. Deus lhe mostrou algo específico. Há um período, os primeiros 60 minutos após a morte, em que as orações dos vivos têm um efeito particularmente poderoso. É como se Deus, em sua infinita misericórdia, quisesse dar uma última chance para ajudar a alma recém-separada do corpo. Imagine alguém que acabou de morrer. Sua alma passa por tudo o que descrevemos: a separação do corpo, o encontro com o anjo da guarda, a revisão de sua vida, o juízo particular. E enquanto tudo isso acontece, há pessoas na terra rezando por essa alma. Santa Teresa viu que essas orações alcançam a alma como raios de luz em meio à escuridão, como água fresca no deserto, como alívio em meio ao sofrimento. A alma as percebe, sente-as e delas recebe consolo. Se a alma está a caminho do purgatório, essas orações imediatas podem encurtar consideravelmente o seu tempo de purificação. Uma missa celebrada nas primeiras horas após a morte pode valer mais do que 100 missas celebradas anos depois. Um terço rezado junto ao leito de morte tem um poder que supera qualquer oração posterior. Mas há mais. Santa Teresa revelou que as orações feitas durante a primeira hora não só ajudam a alma do falecido, como também fortalecem aqueles que oram. Elas criam um vínculo espiritual entre os vivos e os mortos, que perdura além do tempo. Abrem canais de graça, que beneficiam ambas as partes, e eis o que muitos não sabem. Não é preciso esperar que alguém morra para começar a se preparar para essa ajuda. Você pode fazer algo agora, enquanto todos ainda estão vivos, para garantir que sua alma e as almas de seus entes queridos recebam essa assistência crucial no momento da morte. Primeiro, você pode fazer um pacto de oração com seus entes queridos. Combinem que, quando um de vocês morrer, os outros oferecerão imediatamente missas, rezarão o terço e praticarão atos de caridade em nome do falecido. Não esperem dias ou semanas. Façam isso imediatamente, dentro da primeira hora, se possível. Em segundo lugar, vocês podem se unir a confrarias ou associações que se dedicam à oração pelas almas de seus membros falecidos. Essas comunidades de oração têm um poder especial, pois amplificam o efeito de cada oração individual. Em terceiro lugar, e isso é crucial, você pode viver de tal forma que, quando morrer, haverá pessoas que queiram orar por você. Se você foi caridoso, se foi bondoso, se ajudou os outros, se viveu sua fé autenticamente, haverá muitas pessoas prontas para oferecer orações por sua alma. Mas se você viveu de forma egoísta, se prejudicou os outros, se foi hipócrita em sua fé, poucas pessoas se darão ao trabalho de orar por você. Santa Teresa também revelou algo a respeito da missa em particular. Ela disse que a Santa Missa é a intercessão mais poderosa que existe pelas almas do purgatório.
Uma única missa oferecida por uma alma vale mais do que 1000 rosários, 1000 esmolas ou 1000 penitências. Pois na missa, nada menos que o sacrifício de Cristo na cruz é oferecido, e esse sacrifício tem valor infinito. Portanto, se você realmente ama alguém que faleceu, a melhor coisa que você pode fazer é mandar celebrar missas por essa alma. Não apenas uma missa, mas quantas puder, especialmente nos primeiros dias e semanas após a morte, quando a alma está passando pelos estágios mais intensos de purificação. Mas Santa Teresa também alertou sobre algo. Ela disse que há pessoas que negligenciam esse dever. Quando um ente querido morre, elas choram e lamentam, mas não rezam, não oferecem missas, nem fazem nada que seja verdadeiramente útil para a alma do falecido. Tal negligência é uma grave falta de caridade, pois, se realmente amamos alguém, se realmente desejamos o seu bem-estar, devemos estar prontos a fazer tudo para aliviar o seu sofrimento. E o sofrimento no purgatório é real, é intenso e pode durar muito tempo, segundo a nossa perspectiva terrena. Santa Teresa viu almas no purgatório que lá estavam há décadas, até séculos, porque ninguém na terra rezava por elas. Almas esquecidas, almas sem família, almas cujos entes queridos deixaram de rezar por elas depois de alguns meses ou anos. E essas almas sofriam intensamente, aguardando ansiosamente o dia da sua libertação. É por isso que ela instituiu nos seus conventos a prática de rezar diariamente pelas almas do purgatório, especialmente pelas mais esquecidas, e encorajou todos os católicos a fazerem o mesmo, a nunca esquecerem os mortos, a manterem viva a memória dos que partiram, a continuarem a rezar por eles ano após ano, porque é verdade. Quando morrermos, quando estivermos no purgatório, desejaremos desesperadamente que alguém na terra reze por nós. Você ansiará por cada missa, cada terço, cada oração oferecida por sua alma, e se, durante sua vida, você negligenciou rezar pelos outros, por que eles rezariam por você? Esta é a 8ª revelação. O poder que os vivos têm de ajudar os mortos. Um poder que devemos usar generosamente, constantemente, com amor, porque todos nós morreremos e todos nós precisaremos dessa ajuda. Mas 2 revelações ainda faltam, e estas são talvez as mais importantes de todas, pois dizem respeito ao que você pode fazer agora, enquanto está vivo, para garantir que sua primeira hora após a morte seja a mais indolor possível. De todas as revelações que Santa Teresa recebeu sobre a primeira hora após a morte, esta foi a que ela mais insistiu em registrar e compartilhar. Era o aviso pelo qual ela rezava para que chegasse a todas as almas católicas, pois o que ela viu a horrorizou tanto que passou o resto da vida tentando impedir que outros caíssem no mesmo erro. Santa Teresa viu qual é o erro mais comum que condena as almas, e o que ela descobriu não era o que esperava. Não é assassinato, não é roubo, não é violência ou crueldade extrema. Esses pecados são graves, sim, mas são menos frequentes. O erro que leva a maioria das almas à danação ou a séculos de purgatório é muito mais sutil, muito mais comum e muito mais fácil de cometer sem perceber. É a tibieza espiritual. Santa Teresa percebeu que a maioria das almas que sofriam intensamente no purgatório, e muitas das que eram condenadas, não eram pessoas más, não eram criminosas, não eram monstros. Eram pessoas comuns, pessoas que se consideravam boas, pessoas que iam à missa ocasionalmente, pessoas que acreditavam em Deus de forma vaga e distante, mas que viviam sua fé sem convicção. Nunca levaram a sério seu relacionamento com Deus. Nunca rezaram de verdade, nunca se confessaram honestamente, nunca fizeram um esforço sincero para viver uma vida santa, contentavam-se em ser espiritualmente medíocres, em fazer o mínimo necessário, em parecer melhores do que eram. E quando chegava a hora da morte, quando viam toda a sua vida passar diante dos olhos, percebiam com horror quantas graças haviam desperdiçado,
Quantas oportunidades de crescimento espiritual haviam ignorado, quanto tempo haviam perdido com trivialidades enquanto negligenciavam a única coisa que realmente importava: sua salvação eterna. Santa Teresa identificou especificamente vários tipos de tibieza que condenam ou causam imenso sofrimento. Permita-me compartilhá-los com você, pois provavelmente você se reconhecerá em pelo menos um deles. O primeiro é a tibieza na oração. Pessoas que oram, sim, mas que oram sem atenção, sem devoção, sem amor. Oram como quem cumpre uma obrigação tediosa, murmuram palavras que não significam nada. Vão à missa, mas não prestam atenção. Suas mentes estão ocupadas com 1000 coisas, exceto Deus. E quando morrem, descobrem que todas aquelas orações vazias foram inúteis, que Deus não as ouviu porque não vieram do coração. O segundo é a tibieza na confissão. Pessoas que confessam, mas que nunca escondem verdadeiramente seus pecados por vergonha, minimizam suas faltas e não fazem um exame de consciência honesto, vão à confissão como quem vai ao dentista, com a intenção de sair o mais rápido e indolor possível. E quando morrem, descobrem que muitos de seus pecados nunca foram verdadeiramente perdoados porque nunca foram confessados com genuíno arrependimento. O terceiro é a tibieza na caridade. Pessoas que afirmam amar a Deus, mas não amam o próximo, que vão à missa, mas são cruéis com suas famílias, que rezam o terço, mas falam mal dos outros, que dão esmolas apenas quando têm dinheiro sobrando e unicamente para se sentirem bem consigo mesmas. E quando morrem, Jesus lhes lembra de suas palavras: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. O quarto é a tibieza na luta contra o pecado. Pessoas que cometem os mesmos pecados repetidamente sem fazer um esforço real para mudar, que vão à confissão, mas saem do confessionário com a intenção de pecar novamente, que dizem querer ser santos, mas não estão dispostos a fazer sacrifícios. Pedem perdão a Deus, mas não perdoam os outros. E quando morrem, descobrem que seu arrependimento nunca foi sincero. A quinta é a tibieza na vida sacramental. Pessoas que recebem a Eucaristia em estado de pecado mortal, que comungam sem preparação, sem jejum, sem reverência, que tratam o corpo de Cristo como se fosse um pedaço de pão comum, que só vão à missa no Natal e na Páscoa. E quando morrem, descobrem que, a cada vez que profanaram a Eucaristia, acrescentaram anos de purgatório às suas almas. Santa Teresa percebeu que esses 5 tipos de tibieza são epidêmicos na Igreja, que milhões de católicos vivem assim, pensando que estão bem, pensando que serão salvos, alheios ao perigo mortal em que se encontram. E ela implorou, literalmente implorou, que esta mensagem chegasse a todos, que as pessoas despertassem de sua mediocridade espiritual antes que fosse tarde demais, que compreendessem que Deus não aceita a tibieza, que se lembrassem das palavras do Apocalipse: porque és morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Mas há algo mais que Santa Teresa percebeu, ainda mais perturbador. Ela viu que muitas pessoas mornas se justificam, se comparam aos outros e se sentem superiores. Pensam: pelo menos não sou como alguém que nunca vai à missa. Pelo menos não sou como alguém que comete pecados graves. Pelo menos rezo de vez em quando. E essa autojustificação é justamente o que as mantém mornas, porque, enquanto se sentirem suficientemente bem, não farão nenhum esforço real para se aprimorarem. Enquanto pensarem que estão bem, não buscarão a santidade e, assim, passarão a vida inteira na mediocridade espiritual até que a morte chegue e descubram a terrível verdade. Vocês não estavam bem? Nunca estiveram. Estavam em perigo mortal e não sabiam. Santa Teresa também revelou algo sobre as desculpas que as pessoas usam para justificar sua tibieza na fé. Desculpas como:
Estou muito ocupado para rezar mais. Não tenho tempo para ir à missa durante a semana. É muito difícil me confessar com tanta frequência. Deus entende minhas circunstâncias. Sou humano. Não posso ser perfeito. Já estou fazendo o meu melhor. E ela viu que todas essas desculpas desmoronam no momento da morte, porque naquele momento você vê claramente que tinha tempo, que passou horas no celular, assistindo à televisão, com entretenimento fútil, mas que não teve 5 minutos para rezar, que tinha energia para seus hobbies, para seus interesses, para seus prazeres, mas não a energia para ir à missa mais um dia por semana. E você vê que Deus lhe deu graça suficiente, que o chamou centenas de vezes, que enviou pessoas para guiá-lo, que lhe deu oportunidades para sistema, para conversão, mas o texto é muito longo para ser traduzido em uma única resposta. Aqui está a continuação da tradução para o francês, a partir do ponto onde o texto foi interrompido. Você teve oportunidades de conversão, mas sempre encontrou uma desculpa, sempre adiou, sempre disse amanhã, até que os amanhãs se esgotaram e a morte chegou. Esta é a 9ª revelação, o alerta mais urgente de Santa Teresa, o erro que condena mais almas do que qualquer outro, a tibieza espiritual, a mediocridade na vida de fé, a conformidade com o mínimo necessário. E se, ao ouvir isso, você se sentir preocupado, se reconhecer que viveu com tibieza, saiba que ainda há tempo. Você ainda pode mudar, ainda pode despertar da sua letargia espiritual e começar a viver a sua fé intensamente, apaixonadamente, com todo o seu coração. Pois a última revelação, a 10ª, diz respeito precisamente a isto. O que você pode fazer agora, hoje, para garantir que, quando chegar a sua primeira hora após a morte, não seja uma hora de terror e arrependimento, mas uma hora de paz e esperança. Santa Teresa guardou esta última revelação como a mais importante, como o tesouro final, como a chave que pode transformar a sua vida e a sua morte. E o que será revelado tem o poder de mudar a sua eternidade, se você estiver pronto para colocá-lo em prática. Esta é a revelação final, a mais prática, a mais urgente, aquela que Santa Teresa implorou a todos que praticassem enquanto ainda havia tempo. Depois de lhe mostrar todo o horror do purgatório e do inferno, depois de lhe revelar os erros que condenam as almas, Deus mostrou a Santa Teresa algo reconfortante. Mostrou-lhe exatamente o que as pessoas podem fazer enquanto estão vivas para se prepararem para aquela primeira hora após a morte. E o que ele revelou não são práticas complicadas ou reservadas aos santos. São coisas simples e concretas, que todos podem fazer, mas devem ser feitas com seriedade, constância e verdadeira devoção. A primeira prática é a mais importante de todas: viver sempre em estado de graça. Isso significa confessar-se frequentemente, pelo menos uma vez por mês. E sempre que cometer um pecado mortal, não demore, não adie, não se convença de que tem tempo. Vá se confessar agora. Santa Teresa viu que as almas que morrem em estado de graça, mesmo que tenham que passar pelo purgatório, vivenciam aquela primeira hora com paz. Eles sabem que estão salvos. Sabem que seu destino final é o céu. E essa certeza torna até mesmo a dor da purificação suportável. Mas as almas que morrem em estado de pecado mortal experimentam um terror indescritível, e esse terror começa no primeiro segundo após a separação do corpo, e nunca, jamais termina, por toda a eternidade. É por isso que Santa Teresa orou: vivam de tal maneira que possam morrer a qualquer momento sem medo, que a morte os surpreenda esta noite, que compareçam diante de Deus com a consciência limpa, que nenhum pecado mortal pese sobre suas almas. A segunda prática é a devoção à Virgem Maria. Santa Teresa percebeu que Maria tem um poder especial para auxiliar as almas na hora da morte.
Aqueles que, ao longo de suas vidas, tiveram uma devoção sincera à Mãe de Deus, que rezaram o rosário diariamente, que a invocaram em suas necessidades, recebem dela uma ajuda extraordinária nessa hora crucial. Maria obtém para eles a graça de uma boa morte. Ela está presente no momento da separação da alma. Ela intercede junto a seu Filho por eles, e sua intercessão é extremamente poderosa. A própria Santa Teresa atribuiu sua salvação à sua devoção de toda a vida à Virgem Maria. Portanto, comece a rezar o rosário todos os dias a partir de hoje, não como uma obrigação tediosa, mas como uma conversa amorosa com sua Mãe Celestial. Consagre sua vida a ela. Peça a ela que esteja com você na hora de sua morte e tenha certeza de que ela não abandonará Mona, nem nenhum de seus filhos devotos. A terceira prática é a comunhão frequente, recebida dignamente. Santa Teresa via a Eucaristia como um remédio para a imortalidade. Cada vez que você recebe o corpo de Cristo em estado de graça, acumula força espiritual para o momento da morte. As almas que receberam a comunhão devotamente ao longo da vida encontram força especial nessa primeira hora. A presença de Cristo, que receberam tantas vezes na Eucaristia, sustenta-as durante essa transição. É como se o próprio Jesus as conduzisse pela mão pelo vale da sombra da morte. Mas cuidado! Nunca receba a comunhão em estado de pecado mortal. Cada vez que o fizer, em vez de receber um remédio, você receberá veneno espiritual. Toda comunhão sacrílega é um pecado gravíssimo que aumenta o tempo no purgatório ou o aproxima da danação. A quarta prática é a oração diária. Não qualquer oração, mas a verdadeira oração, uma oração do coração, uma conversa real com Deus. Santa Teresa ensinou que a oração é o caminho mais direto para a santidade, e as almas santas morrem uma morte santa. Dedique pelo menos 30 minutos por dia à oração silenciosa. Desligue o celular, feche a porta, coloque-se na presença de Deus. Fale com Ele, ouça-o. Permita-se ser transformado por esse encontro. E se você fizer isso fielmente por anos, quando a sua morte chegar, não será um salto aterrorizante para o desconhecido. Será simplesmente o passo final em direção àquele com quem você já tinha um relacionamento íntimo. A quinta prática é a caridade heróica. Santa Teresa percebeu que, no juízo particular, o que mais pesa a favor da alma são as obras de misericórdia. Cada vez que você alimenta os famintos, veste os nus, visita os doentes, consola os aflitos ou perdoa aqueles que o ofenderam, você acumula tesouros no céu. Essas obras de caridade tornam-se poderosas advogadas no momento do juízo. Elas falam em seu favor, provando que sua fé era real e não apenas palavras vazias, e o próprio Jesus prometeu: "Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado, porque eu estava com fome e vós me destes de comer." A sexta prática é viver com a morte em mente. Isso não significa viver em morbidez ou tristeza. Significa lembrar constantemente que você vai morrer, que não sabe quando, que pode ser hoje, e que a única coisa que importa é como você vive cada dia à luz dessa verdade. Santa Teresa aconselhava a se perguntar todas as noites antes de dormir: se eu morresse esta noite, estaria preparado e há algo que eu precise fazer em paz com Deus ou com os outros? Há algum pecado do qual eu precise me arrepender? E se a resposta for sim, haja imediatamente. Não deixe para amanhã. A sétima e última prática é pedir o sacramento da unção dos enfermos quando chegar a hora. Este sacramento tem um poder extraordinário para preparar a alma para a morte. Perdoa os pecados veniais. Fortalece a alma contra as tentações do demônio na hora da morte e pode até restaurar a saúde do corpo, se Deus quiser. Muitas pessoas cometem o erro de esperar até o último momento para pedir este sacramento, quando a pessoa moribunda já está inconsciente. Mas Santa Teresa percebeu que ele é muito mais eficaz quando a pessoa está consciente e pode participar ativamente do sacramento. Portanto,
Se você estiver enfrentando uma doença grave, peça a unção dos enfermos. Não tenha medo. Não pense nisso como uma sentença de morte. É uma preparação amorosa que a Igreja oferece para que você enfrente o que está por vir com paz e confiança. Estas são as 7 práticas que Santa Teresa considerava essenciais para preparar a alma para uma boa morte. Não são opcionais, nem sugestões para almas particularmente piedosas. São necessidades para qualquer pessoa que deseje a salvação. E se você começar a vivê-las hoje, se as integrar à sua vida diária, então, quando chegar a sua primeira hora após a morte, não será uma hora de terror, mas de esperança. Não será o início do tormento, mas o início da sua verdadeira vida, a vida eterna com Deus. Você chegou até aqui. Já ouviu as 10 revelações que Santa Teresa de Ávila recebeu na primeira hora após a morte? E agora, neste exato momento, você tem uma decisão a tomar. Uma decisão que determinará a sua eternidade. Você pode fechar este vídeo e voltar à sua vida como se nada tivesse mudado. Pode esquecer o que ouviu. Pode adiar a sua conversão para mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Pode continuar a viver na tibieza espiritual, na mediocridade, na conformidade. Pode continuar a acreditar que tem tempo, ou pode decidir que hoje é o dia, que este momento é a hora, que não vai mais esperar, que vai levar a sério a sua salvação eterna, que vai começar a viver a sua fé católica com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Pense no que você ouviu. Pense naquela primeira hora após a morte, o exato momento em que sua alma se separa do seu corpo, a presença que o aguarda do outro lado, o julgamento final da sua vida, onde você verá cada decisão, cada palavra, cada pensamento. Pense no julgamento particular, onde não há desculpas nem mentiras, apenas a verdade nua e crua da sua alma. Pense nos 3 destinos possíveis: o céu, que você deseja, mas que exige santidade; o purgatório, onde a purificação é dolorosa, mas temporária; o inferno, onde o sofrimento é eterno e sem esperança. Pense no que Santa Teresa viu a respeito da tibieza espiritual, como esse erro, tão comum, tão sutil, tão fácil de cometer, condena milhões de almas. Como você poderia ser uma dessas almas se não mudar agora? Mas pense também na esperança, nas 7 práticas que podem transformar sua vida e sua morte, no poder de viver em estado de graça, na intercessão da Virgem Maria, na força da Eucaristia recebida dignamente, na transformação operada pela verdadeira oração, no valor das obras de caridade, na sabedoria de viver com a morte em mente e na graça do sacramento da unção dos enfermos. Tudo isso está ao seu alcance. Você não precisa ser um santo canonizado para viver essas práticas. Você não precisa ter experiências místicas como Santa Teresa. Você não precisa realizar milagres ou ter visões. Você simplesmente precisa decidir. Você simplesmente precisa começar. Você simplesmente precisa dar o primeiro passo hoje. E esse primeiro passo pode ser muito simples. Pode ser ir à confissão esta semana. Pode ser começar a rezar o terço diariamente. Pode ser dedicar 30 minutos por dia à oração silenciosa. Pode ser praticar um ato de caridade para alguém necessitado. Pode ser perdoar alguém que o magoou. Pode ser pedir perdão a alguém que você magoou. A magnitude do primeiro passo não importa. O importante é que você o dê. Porque uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. E o caminho para a santidade, o caminho que o preparará para uma boa morte, começa com uma decisão que você toma agora. Santa Teresa viveu há mais de 400 anos, mas sua mensagem é mais relevante hoje do que nunca, porque vivemos em uma época de grande tibieza na fé, uma época em que milhões de católicos vão à missa, mas não vivem sua fé, onde recebem a comunhão, mas não se confessam, onde acreditamos vagamente em Deus, mas não temos um relacionamento pessoal com Ele, e Santa Teresa nos chama do céu. Despertem, despertem antes que seja tarde demais.
Despertem antes que a morte chegue e vocês descubram que desperdiçaram toda a sua vida. Despertem antes que se encontrem no purgatório por séculos, se perguntando por que não fizeram mais quando tiveram tempo. Ela viu o que os espera naquela primeira hora. Ela sabe o que está em jogo e dedicou sua vida a alertá-los, a prepará-los, a dar-lhes as ferramentas para enfrentar esse momento com paz e confiança. Não ignorem o seu aviso. Não seja uma daquelas almas que ela viu lamentando no purgatório, dizendo: se eu tivesse escutado, se eu tivesse mudado, se eu tivesse levado minha fé a sério quando tive a chance. Você tem a oportunidade agora, neste exato momento. Não a desperdice. E lembre-se de outra coisa: isto não se trata apenas de você, trata-se também de todos que você ama, sua família, seus amigos, seus conhecidos. Eles também morrerão. Eles também passarão pela primeira hora após a morte. E você pode ajudá-los. Você pode compartilhar esta mensagem com eles, pode orar por eles, pode ser um exemplo de vida cristã autêntica para eles, pode ser um instrumento de Deus para ajudar a salvar suas almas. Porque no fim, é só isso que importa. Não importa quanto dinheiro você tenha ganho, não importa o quão bem-sucedido você tenha sido, não importa o quão famoso você tenha se tornado. A única coisa que importa é o estado da sua alma quando você morrer e o estado das almas daqueles que você ama. Todo o resto é vaidade. Todo o resto ficará aqui, somente a sua alma, somente as suas decisões, somente o seu relacionamento com Deus passarão com você para a eternidade. Então, decida hoje, decida agora, não amanhã, não na próxima semana. Agora, ajoelhe-se onde estiver e ore. Peça a Deus que lhe dê a graça de viver em santidade. Peça-lhe perdão pela sua tibieza, pela sua mediocridade, por todas as vezes que o ignorou. Peça à Virgem Maria que o acompanhe em sua jornada até Ele. Peça a Santa Teresa que interceda por você, para que tenha uma boa morte quando chegar a sua hora. E então, levante-se e comece a viver de forma diferente. Comece hoje, porque o tempo passa mais rápido do que você pensa, e quando chegar a primeira hora após a sua morte, não haverá chance de mudar nada. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o chamado de Deus através destas palavras, compartilhe este vídeo com todos aqueles que você ama, pois compartilhar a verdade é um ato de caridade. Ajudar os outros a se prepararem para a morte é o presente mais precioso que você pode oferecer. Inscreva-se neste canal para receber mais conteúdo que fortalecerá sua fé e o preparará para a vida eterna. Clique no sino para não perder nenhum vídeo e, se desejar aprofundar-se nos ensinamentos de Santa Teresa, convido você a assistir ao nosso vídeo sobre as 7 moradas do Castelo Interior, onde ela explica o caminho completo para a união com Deus. Que Deus o abençoe, que a Virgem Maria o proteja e que Santa Teresa interceda por você, para que, quando chegar a sua primeira hora após a morte, seja uma hora de paz, esperança e um encontro alegre com o seu Criador.